17 de janeiro de 2025. Nesta sexta-feira da primeira semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santo Antão, abade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta sexta-feira. Sextou, com muita alegria, chegou o fim de semana. Você, sua família esteja em paz, com muita saúde, alegrias. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por você fazer parte desta grande família virtual. Aliás, eu peço a você que curta esse material. Tem muita gente que ouve as reflexões, mas acabam não curtindo, e aí a rede social não promove o nosso material. Então peço a ajuda de vocês sempre que escutarem, curta, tá certo? Aliás, minha gente, antes de proclamar a palavra e refletir, eu gostaria de pedir desculpas a vocês. Me parece que anteontem o áudio da reflexão começou bem, mas depois não estava tão compreensível, audível. Então peço desculpas. Nós, como aprendizes, nós vamos caminhando e tomando lições, de como preparar bem. A gente vai edificando, vai melhorando o material. Então, agradeço e peço a paciência de vocês, viu? Muito obrigado pela presença. E hoje é dia de Santo Antão, algumas traduções da vida de santos chamam esse santo também de Antônio, Por que a igreja o chama de Antão? Para diferenciar de Santo Antônio de Pádua, Não acaba confundindo a data, a devoção, Santo Antão, é muito interessante a sua história. Ele viveu no século, na transição do século III para o século IV. Então, Santo Antão nasceu no Egito no ano 250. Teve boa educação, uma educação clássica. Seus pais morreram quando ele era jovem ainda, E ele tomou para a vida dele aquela máxima do Evangelho de Jesus Cristo, aquela frase: se queres ser perfeito, venda tudo o que tens, dê aos pobres e depois me siga. Aquela frase que Jesus fala ao jovem rico, A partir dessa frase, isso sempre inquietou o coração de Santo Antão, Porque nós, minha gente, mesmo que nós caminhemos na simplicidade de vida, às vezes nós nos apegamos às coisas materiais, Aliás, minha gente, ser pobre ou ter um estilo, uma posição social não muito elevada, isso não quer dizer que nós não podemos correr o risco de nos apegar. Tem muito pobre mais apegado nos bens materiais do que gente milionária, isso eu garanto para vocês. Eu já conheci, na pessoa de sacerdote, a gente convive com muita gente, com muito tipo de pessoas. Desde a pessoa mais miserável que procura o padre pedindo ajuda, até a pessoa mais bem de vida, a pessoa que tem uma vida social elevadíssima. E eu garanto a você, eu já convivi com muita gente que tem prestígio, que possui muitos bens e que tem um coração muito simples, muito acolhedor, muito dócil, E eu também já convivi com muita gente carente, com o nariz tocando nas alturas dos céus. Então isso é muito, nós diríamos assim, é muito relativo. Isso sim é relativo, Mas Santo Antão sempre se inquietou com isso, Como é que eu posso viver possuindo bens se a máxima do Evangelho nos diz isso? Se quer ser perfeito, tem que vender todos os bens e seguir, E ele fez isso de maneira muito radical, Santo Antão, ele abandonou todos os seus projetos, seus sonhos, e ele se retirou para o deserto, Passou a levar uma vida que nós chamamos uma vida eremítica, ou seja, uma vida afastada. Acontece que esse homem era um homem tão santo que as pessoas começaram a procurar por ele de maneira desesperada até encontrá-lo,
E quando encontraram onde ele estava no deserto, as pessoas começaram a divulgar, muito mais gente começou a ir até ele, enfim. De qualquer maneira, ele continuou vivendo uma vida afastada, só que foi constituindo uma comunidade junto dele, né? E quando um eremita, ele passa a viver num modo de vida eremítico, mas em comunidade, nós dizemos que ele vive em um modo de vida cenobítica, né? Então, de eremita, ele também é cenobita, ou seja, ele vive afastado, mas agora ele constitui uma comunidade de outros que também querem partilhar com ele o mesmo estado de vida, os cenobitas, né? Então, no fundo é a reunião da contemplação e da solidão com a vida em comunidade, né? Santo Antão, uma das reflexões dele que ele nos deixa é sobre sobre uma reflexão do que é importante na vida. Sabe, minha gente? Santo Antão reflete sempre: a vida é breve. E como nós focamos a atenção, às vezes, naquilo que não é o mais importante, né? E é bem verdade, não é? Tem muita gente com o coração, com a atenção, né, com todas as forças, todas as energias focadas, né, no dinheiro. Tem muita gente nos afetos, muita gente focada em tantos outros sonhos. Não que isso não seja importante, é importante. Só que a vida passa muito rápido e quando nós estamos olhando somente para aquilo que está à nossa frente e que é instrumento de desejo, nós esquecemos de olhar para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta, que querem ser amadas e também estão dispostas a amar. E a vida passa num estalar de dedos. E muitas vezes nós vamos descobrir o quanto nós perdemos tempo somente quando já não dá tempo mais de viver a vida intensamente. Então aprendamos com Santo Antão, né? Não é que a gente tem que... Nem todo mundo tem vocação para ser eremita. E a proposta do Evangelho não é essa, na sua radicalidade, né? A proposta do Evangelho não é essa, né? É claro, tem pessoas que têm essa vocação eremita ou cenobita, né? Para ser cenobita, mas nem todo mundo é assim, né? Mas nós podemos viver uma vida desprendida, mesmo tendo bens. Nós podemos nos encantar de maneira apaixonante pelas pessoas, mesmo não estando escravas delas. Nós podemos viver nesse mundo todos os prazeres, todas as alegrias que esse mundo pode nos oferecer, porque também foi para isso que Deus nos fez, mas sem criar raízes e sem deusificar o que foi feito para ser criatura, e é criatura, e não Deus. Essa é o verdadeiro segredo para viver bem e viver cheio de alegria e da felicidade verdadeira que vem de Deus, né? Viver este mundo de maneira intensa, mas com o olhar em algo que vem depois e que é muito melhor do que esse mundo, com certeza. Aprendamos com Santo Antão. Meus queridos, nesta sexta-feira, primeira semana do tempo comum, nós vamos refletir a leitura da carta aos Hebreus, o capítulo 4, versículos do 1 ao 5 e o versículo 11. Irmãos, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus, não aconteça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido. Enquanto nós, que acreditamos, entramos no seu repouso. É assim como ele falou: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Isso não obstante as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo. Pois em certos lugares, assim falou do sétimo dia,
E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E ainda novamente, não entrarão no meu repouso. Esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, essa frase primeira, esse versículo primeiro desse capítulo 4, é a grande síntese do texto de hoje. Tenhamos cuidado, irmãos, enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça de alguém de vós fique para trás. Meus queridos, nós sabemos as exigências do Evangelho para entrar no reino de Deus. A exigência que Jesus sempre ensinou é nós levarmos um coração cheio de Deus, a caridade suprema, é possuirmos a Deus, é amarmos a Deus. Esse é o critério, esse é o passaporte. E nós devemos avaliar hoje se nós estamos imbuídos disso que é o essencial e o único necessário para repousarmos em Deus. Do resto, de nada vale. Do resto, claro que importa, mas não importa tanto quanto isso. A razão da nossa existência deve ser a nossa permanência debaixo do olhar, dos braços de Deus. Tem muita gente por aí, minha gente, tem muita gente por aí que está longe de Deus, longe da igreja, né? Nós, a trancos e barrancos, nós, às vezes, quase que empurrados, nós, às vezes que só pela graça de Deus, nós ainda estamos aqui. Você está me escutando, olha, já faz 12 minutos e 10 segundos que você está me escutando, né? Bem ou mal, você está aqui, eu estou aqui. Mas quantas pessoas estão com o coração integralmente longe de Deus? Já ouviram falar, muitos já experimentaram, muitos já foram de igreja e hoje estão numa vida decadente, de distanciamento de Deus. Uns destruídos pelo mundo, outros na aparência de uma ascensão, de uma realização, mas vão chegar também no fim do poço se não forem seduzidos, atraídos, levados até Jesus enquanto houver tempo. Não existe, minha gente, nós precisamos nos convencer disso, não existe felicidade e realização plena humana sem Jesus Cristo. Não existe. Sabe, tem gente que às vezes vem reclamar no confessionário, né? Padre, mas quando eu entrei na igreja, comecei a caminhar na igreja, tem gente que fala isso na cara do padre ainda. Eu me arrependi de ter ido na igreja, porque começaram as provações, porque começaram as dificuldades, porque começaram, Senhor, Padre, tantas coisas que antes não tinha quando eu estava lá no mundo, quando eu estava longe de Deus. E Padre, às vezes eu cheguei a me arrepender de ter vindo à igreja, porque estava tudo tão quieto, tão bom. Foi só vir, parece que as coisas más se voltaram contra mim. E olha, minha gente, é assim mesmo que acontece. Sabe por quê? Porque o descanso neste mundo, para o outro mundo, é condenação. Porque a vida boa neste mundo, para o outro mundo, é sofrimento eterno. Porque o que é cômodo neste mundo, plausível neste mundo, o que é lícito neste mundo, para o outro é instrumento de decadência eterna. E quando nós passamos a aspirar, a desejar, a olhar as coisas do outro mundo, este mundo se levanta contra nós. Isso é bíblico, isso é previsto nos profetas, isso é previsto nos textos. Jesus falou disso. Nós precisamos entender que é assim, mas vale a pena, porque o repouso que vem depois, por ele vale a pena tudo. Nós ainda não experimentamos a sua plenitude, mas uma coisa é certa: por esse repouso vale a pena
padecer a pior de todas as perseguições, a pior de todas as provações e sofrimentos, a pior de todas as perdas. Vale a pena, vale a pena. Que bonito. Essa palavra é fantástica, né? Enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus, tenhamos cuidado para que nós não percamos essa oportunidade, como os nossos pais no deserto, né? Perderam. Muita gente se afastou de Deus e morreu longe de Deus. Nós vemos nos textos bíblicos, no livro dos Números, o capítulo 14 em diante, nós vemos o Salmo 94, que foi mencionado pelo autor da carta aos Hebreus ontem, né? Deus dizendo, né? Eu me revoltei contra essa gente, eles não entrarão no meu repouso. Né? Olha só, Deus dizendo ontem no texto, é o Salmo 94, as pessoas do antigo Israel, muita gente morreu no deserto, e morreu com ódio de Deus, e morreu longe de Deus. Por isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo, oxalá, nós que estamos tendo a oportunidade de ouvir, estejamos alertas. Virão provações, virão situações difíceis, mas não nos afastemos de Deus e da igreja. Estejamos lá firmes, né, na palavra, na boa nova, como nos diz o versículo 2 de hoje, né? Nós recebemos essa boa nova, nós recebemos essa palavra e nós não podemos deixá-la morrer em nós. Olha só, e o versículo 11, esforcemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. Olha só, que nós olhando as pessoas que morreram sem Deus, que nós, meus queridos, tragamos em nosso coração esse único medo de estar longe de Deus. Eu confesso a vocês, e com isso eu termino a reflexão de hoje, né? Eu tenho muitos medos na minha vida, né? Humanamente falando, partilhando com vocês. Eu acho que é um medo que todos têm, né? A solidão no fim da vida. A solidão do fim da vida é algo que me deixa muito amedrontado, né? A solidão do fim da vida. Ora, mas o mestre morreu sozinho, morreu na solidão do Calvário. Quem sou eu para querer algo diferente? Mas o medo vem, né? Mas tem um medo ainda maior, partilhando com vocês, que é um medo de viver toda a minha vida entregue, dedicada a Deus, no serviço de Deus, e chegar no último dia e não ser acolhido no repouso eterno. Por quê? Porque tenho muitas indignidades, tenho muitos defeitos, muitos pecados, muitas situações ainda para amadurecer humanamente. É claro que é louvável e é cheio de gratidão o fato de olhar para trás e ver o quanto eu já cresci humanamente, o quanto eu amadureci. Mas é pavoroso ainda olhar para frente, aliás, ainda olhar para mim hoje e ver o quanto precisa ser melhorado. O quanto nós ainda, preciso ser dignificado, ser santificado. O quanto preciso ser ainda mais de Deus. É ou não é? Estou falando um pouquinho de mim, mas e você que está me escutando? Será que você não está na mesma situação que eu? Minha gente, se tivermos medo de alguma coisa, não seja medo de perder dinheiro, não seja medo de perder pessoas, não seja medo de perder bens, não seja medo Enfim, tem tantos medos que podem bater nossa porta, mas que seja o medo de perder Deus eternamente. Se nós estamos nessa realidade, é porque nós estamos nos sentindo dependentes dele. Por isso, que a palavra de hoje nos ajude. Peçamos a intercessão de Santo Antão. Foi um homem santo de verdade, que soube se abandonar em Deus. Olha, a gente tem que olhar para os santos e bendizer a Jesus Cristo. Obrigado,
Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos permitido conhecer a história dessas pessoas que eram pessoas pecadoras como nós, né? Que eram pessoas que tinham desafios como nós, mas que elas souberam viver o testemunho da palavra. Obrigado, Jesus, né? Às vezes nós olhamos uns para os outros e muitas vezes nós não enxergamos defeitos. Nós temos esse hábito, é ou não é? Pois é. Por isso que a igreja, por graça de Deus, ela nos oferece o testemunho dos santos. Os nossos olhos devem estar voltados para eles. Para eles sim, porque eles foram fiéis e dão testemunho e brilham junto à glória de Deus. Eles sim souberam viver o amor perfeito. Nós estamos ainda aprendizes, mas olhemos para eles. Se eles chegaram, nós também conseguiremos. Se eles lutaram e venceram desde já, nós podemos vencer. Que Deus nos enche de esperança nessa sexta-feira. Desejo a você um bom fim de semana, cheio de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.